Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda. Hoje para falar um pouquinho sobre a lei dos cossenos e dar um argumento do porquê ela é verdadeira. Primeiro de tudo, o que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos é uma relação entre a medida dos lados de um triângulo qualquer. Então, por exemplo, consideramos um triângulo com vértices Azão, Bzão e Czão, e com lados medindo Azinho, Bzinho e Czinho, onde o vértice Azão é o vértice oposto ao lado com medida Azinho, como mostra a figura. Nesse caso, Azinho ao quadrado vai ser igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado, menos 2 Bzinho Czinho, vezes o cosseno do ângulo sobre o vértice Azão. E essa relação não vale apenas para A ao quadrado, ela vale também para o B ao quadrado e para o C ao quadrado. Notem que existe uma semelhança entre a lei dos cossenos e o teorema de Pitágoras. Se considerarmos um triângulo retângulo com hipotenusa H e catetos C1 e C2, o teorema de Pitágoras nos diz que H ao quadrado vai ser igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Então existe uma certa semelhança entre o teorema de Pitágoras e a lei dos cossenos. A diferença é que a lei dos cossenos é muito mais geral. Ela vale para qualquer triângulo, não só para triângulos retângulos, como o teorema de Pitágoras, e ela também pode relacionar os três lados de três formas diferentes, diferente do teorema de Pitágoras, que é dado por uma relação só. Vamos dar um argumento em favor da lei dos cossenos apenas para o caso c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de Czão. Isso porque a demonstração por os demais lados é análoga. Como nós notamos a semelhança entre a lei dos cossenos e o teorema de Pitágoras, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para fazer esse nosso argumento. Como a gente vai fazer isso? Vamos começar desenhando a altura sobre o lado de medida Azinho e depois disso vamos calcular o seno e o cosseno do ângulo sobre o vértice Czão. Calculando primeiro o seno, temos que o seno de Czão é igual à altura h dividido por b, ou seja, h é igual a b seno de Czão. Calculando agora o cosseno de Czão, temos que o cosseno de Czão é igual a m por b, ou seja, m é igual a b cosseno de Czão. Depois disso, aplicaremos o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo de lado C, que surgiu ao desenharmos a altura sobre o lado Azinho. Dessa forma, a gente vai ter que c ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais n ao quadrado. Note que n é igual a menos m, ou seja, c ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais a menos m ao quadrado. Agora podemos usar a relação do produto notável quadrado da diferença para calcular a menos m ao quadrado. Dessa forma, a menos m ao quadrado fica sendo a ao quadrado mais m ao quadrado menos 2am. Agora utilizaremos a relação de seno e cosseno que vimos anteriormente. Note que h é igual a b seno de Czão. Nesse caso, h ao quadrado é b ao quadrado, seno de Czão ao quadrado. Além disso, m é igual a b cosseno de Czão. Nesse caso, m ao quadrado fica b ao quadrado cosseno de Czão ao quadrado e 2am fica 2ab cosseno de Czão. Depois de fazer todas essas substituições, a nossa relação fica sendo c ao quadrado igual a b ao quadrado vezes seno de Czão ao quadrado, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado cosseno de Czão ao quadrado, menos 2ab cosseno de Czão. Agora, podemos colocar b ao quadrado em evidência. Assim sendo, ficamos com c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado que multiplica seno de Czão ao quadrado mais cosseno de Czão ao quadrado, menos 2ab cosseno de Czão. Lembre-se, pelas relações trigonométricas, que seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Finalmente, a nossa relação fica sendo c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de Czão, a lei dos cossenos. As outras duas relações são feitas de forma análoga. No caso de aplicarmos a lei dos cossenos a um triângulo retângulo, teremos a seguinte expressão: hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos menos o dobro do produto dos catetos vezes o cosseno de 90 graus. Lembrando que cosseno de 90 graus é igual a zero, essa expressão se reduz
a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados do cateto, que é o Teorema de Pitágoras. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu, falou!